Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre esse lar, que toda a confusão está sendo dissipada agora, o desânimo, o cansaço, o sentimento de abandono, o sentimento de frustração. Oramos agora, Senhor, para que o Senhor fortaleça a vida de cada pessoa que está nessa oração, que o pai, a mãe, os filhos, o lar, seja fortalecido pela presença gloriosa e poderosa do Senhor Jesus. Quebra agora, Senhor, todo ataque espiritual contra essa família, toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, espíritos de inveja, maldade, engano. Senhor, proteja esse lar. Cobre, Senhor, este lar com o precioso sangue de Jesus Cristo. Pedimos a proteção do Senhor. Pedimos o livramento do Senhor. Também oramos para que a prosperidade entre. Oramos para que a vida entre. Oramos para que a alegria entre. Oramos para que a força de Deus entre. No nome de Jesus Cristo. Meu Pai, que essa casa, essa família venha caminhar debaixo de céus abertos, abre caminhos, livra-os, Pai, daquilo que eles não podem ver, no nome de Jesus, e declaramos: o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, o Senhor é a nossa justiça. Sim, Pai. E também, ó Deus, te peço, acalma o coração dessa pessoa. Acalma, Senhor, essa pessoa que está preocupada com seus compromissos, com suas responsabilidades, essa pessoa, Pai, que tem chorado, essa pessoa, meu Deus, que tem pedido uma solução, que tem pedido, Senhor, um caminho para sair dessa adversidade, dessa luta, que o Senhor dê vitória a ela. Espírito Santo, é Tu quem nos pega pela mão e nos conduz para fora de problemas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, pega a nossa mão. Toda pessoa que está aqui nessa oração agora e que está clamando o nome de Jesus, Senhor, pega a nossa mão e nos tira para fora de situações, nos tira para fora de problemas, nos tira para fora, Senhor, de perturbações, de furacões, de tempestades, de dias maus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos que a Tua presença está conosco. A Tua presença está conosco. Senhor, toda alegria que precisamos, toda força que precisamos, toda capacidade que precisamos, vem do Espírito Santo. Espírito Santo, Tu é amigo fiel. Espírito Santo, Tu é aquele que não nos abandona. Espírito Santo, Tua presença está constante em nossa vida e confiamos em Ti, doce e amado Espírito Santo. Invocamos a presença do Espírito Santo e te pedimos, Senhor, encha-nos do Teu favor, encha-nos de mais de Ti, Senhor, encha-nos da essência de Jesus. Aleluia! A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Consagramos o dia de hoje ao Senhor, para que hoje seja um dia maravilhoso, seja um dia de milagres, seja um dia de maravilhas, seja um dia onde possamos ver e viver o extraordinário de Deus. Entregamos tudo nas mãos do Senhor. Entregamos tudo nas mãos do Senhor. Inclusive, Senhor, cada hora desse dia, cada momento desse dia, nossos filhos, nosso casamento, nossas decisões, tudo, Espírito Santo. Entregamos a Ti. Amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: bom dia, Espírito Santo. Dê bom dia a Ele. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo na oração da manhã, que nós temos aqui todos os dias.
estamos firmes, orando pelo nosso lar, orando para que o Senhor abençoe nosso lar. Se o lar não estiver bem, nada está bem. Se a casa não está em paz, nada está em paz. Então nós precisamos buscar a proteção, a presença do Senhor para dentro do nosso lar. Eu quero começar hoje aqui com um testemunho, o testemunho da Maria de Fátima, que nos acompanha aqui nas nossas orações. Deus te abençoe. E ela escreveu assim: em uma oração em que o Senhor orou por mulheres que desejavam engravidar, eu apresentei a amiga da minha filha, que não conseguia engravidar, e os médicos não sabiam a causa. Através das suas orações, Deus operou o milagre. Muito obrigado pelas suas orações. Que Deus abençoe, viu? E a Fabiane, ela também nos acompanha aqui nas orações. Ela escreveu: em 2020 eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos e desde então enfrentei muitas lutas. Até tentei fazer tratamento 2 vezes, mas sem sucesso. Após um compartilhamento, comecei a ouvir suas orações e crer na minha cura. Há poucos dias repeti o exame e, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou curada sem tomar medicação. Só tenho a agradecer ao Senhor por nos ensinar a orar e confiar. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Fabiane. Jesus Cristo pode todas as coisas. Coloque a sua fé em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Amém? Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé no Espírito Santo. Coloque a sua fé na palavra de Deus. Eles não falham jamais. Eles não nos abandonam jamais. Não. O Espírito Santo não te abandona. O Espírito Santo está aí. Você pode confiar nele. Você pode caminhar tranquilo, pode dormir tranquilo, pode ir em paz tranquilo para o trabalho, porque o Espírito Santo que habita em ti, ele nunca te abandona. Ele é fiel. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra. Essa palavra está em Lucas capítulo 15, verso 15, que diz assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Preste atenção, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Antes de continuar, eu quero falar sobre isso. Nós estamos aqui hoje meditando na parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava muito bem na casa do pai. Ele estava na direção de Deus. De repente, o filho pródigo, ele, de alguma maneira, acaba se enojando da vida que tinha. Ou num dia onde estava com as suas emoções descontroladas, tomou uma péssima decisão. Uma decisão sem consultar a Deus. Aquele tipo de decisão que muitas vezes nós tomamos e que nos levam para um caminho de destruição, para um caminho de tormenta, para um caminho de problemas. E ele saiu da casa do pai, pegou a herança dele. E a Bíblia diz que ele foi viver uma vida boêmia. Foi viver uma vida boêmia, foi viver uma vida segundo a sua vontade. Porque é isso que significa a parábola do filho pródigo. E lá ele gastou tudo. Ou seja, tudo que ele tinha na casa do pai se perdeu em poucos meses. E a Bíblia diz que veio uma crise. Veio um dia mau. Veio uma temporada de problemas, de adversidades. Só que agora ele não tinha o amparo da casa do pai. Agora ele estava literalmente sozinho. Não porque o pai o abandonou, mas porque ele virou as costas. Ele virou as costas, ele quis seguir seu caminho. E a Bíblia diz que o filho pródigo, então, começa a buscar emprego. E ele conseguiu emprego numa fazenda. Mas o tratado dele com o dono da fazenda é: o senhor me deixa morar aqui e comer com os porcos, porque eu estou com fome. E a Bíblia diz aqui que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Muitas vezes nós ficamos esperando pelas pessoas, mas as pessoas não vão pagar nossas contas. As pessoas não vão estar conosco no dia da adversidade. Talvez um que outro.
Mas nós devemos aprender uma vez por todas que o único que não nos abandona, o único que não sai da nossa vida é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui, ninguém lhe dava nada. Às vezes ficamos esperando que as pessoas nos deem reconhecimento, ficamos esperando que as pessoas nos deem, sabe, algum dinheiro, algum recurso, ficamos esperando que as pessoas nos deem amor, que as pessoas nos deem carinho, que as pessoas nos deem as suas mãos, e tudo que chega é nada. Porque a nossa dependência não deve estar nas pessoas, a nossa dependência deve estar em Deus. Eu estou sempre falando aqui, coloque a sua fé em Jesus, não coloque a sua fé em mim. Eu sou um homem falho, eu sou um homem limitado, careço da glória de Deus, dependo do Senhor. Amo ouvir a Deus, amo ouvir a Deus. Mas, assim como você, eu preciso mais dele na minha vida a todo momento. Então, há pessoas que não entendem esse princípio. Mas as dores da vida, as adversidades da vida, os ensinam que ninguém lhes dá nada. Se você não trabalhar, se você não buscar, se você não correr por você, os outros não vão fazer isso. Então, muitas vezes, nós apoiamos a nossa confiança nos homens e nos frustramos. Por isso que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Mas olha que extraordinária essa palavra. Diz aqui, ó, e é essa parte que eu vou ler para vocês aqui. Eu espero que, sabe, você abra seus olhos para essa parte aqui. Diz assim, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Eu amo essa palavra aqui que diz caindo em si. Porque às vezes parece que as pessoas estão, sabe, voando, no sentido que estão cegadas. Estão enganadas. E enganadas no quê? Enganados esperando que venha alguém para salvá-los. Esperando que um super-homem apareça. Esperando que um super-herói apareça. Ninguém vai aparecer, porque já apareceu um que se chama Jesus Cristo. E enquanto você não colocar a sua fé em Jesus e alinhar a sua fé para ser uma fé madura em Jesus Cristo e na palavra dele, você vai continuar esperando. As pessoas têm que cair em si. Eu vejo pessoas que estão lá lutando, sabe, para manter o seu negócio de pé. Estão lá lutando, dia a dia, eles abrem as portas do negócio, batalhando para tentar vencer, para tentar ganhar o pão de cada dia, para tentar, sabe, pagar as contas. Mas uma hora a pessoa vai ter que cair em si. Ela vai ter que cair em si e ela vai ter que ter o seguinte entendimento. O entendimento é, sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu posso levar mais 2, 5, 10, 20 anos para me equilibrar. Existe um lugar na casa do Pai para você. Existe um lugar para você que está sofrendo. Existe um lugar para você que está aí se perdendo na vida. Existe um lugar de amparo. Existe um lugar de força. Existe um lugar de provisão. E este lugar é na presença de Deus. O filho pródigo caiu em si. Ele caiu em si. Nós não podemos ficar, sabe, focados no nosso problema. Não podemos ficar focados em nós mesmos ou esperando que um Salvador venha. O Salvador já veio e ele se chama Jesus. E a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus.
Agora, olha que tremendo aqui essa parte. Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Gente, essa parte aqui é a parte que Deus mais fala comigo. E falou já por muitos anos comigo nessa parte. Vou me levantar, aqui está escrito, vou me levantar e voltar para o meu pai. Sabe, a gente está sempre dizendo para as pessoas, busca Deus, vai na igreja, acredita, vamos lá. E você pega as pessoas no colo e você diz, não desista, não pare. E sabe, a gente está sempre dizendo, continue orando, continue firme, continue buscando, não para, não para, não para. A gente vem, sabe, tentando animar a pessoa, tentando ajudar ela a permanecer na fé, mas eu cheguei a uma conclusão. Eu posso continuar fazendo isso, mas eu sei que a vida dela só vai mudar se ela praticar esse princípio. Ela tem que se levantar. Porque se ela não se levantar, ela vai depender de muletas. Ela vai depender de pessoas. Tem coisas que a gente tem que se levantar. Sabe, tem que virar aquela chavezinha dentro da gente. Puxa, eu acho que eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que me levantar. Eu vou ter que me levantar. Se você não se levanta, se você não se levantar, se você não acreditar, sabe, que voltar para Deus, se voltar para Deus totalmente, se você não entender isso, você vai continuar sempre no mesmo problema, sempre na mesma luta, sempre com os mesmos pecados, sempre com as mesmas frustrações. Então, sabe, você vai ter que virar aquela chavezinha. Eu vou ter que me levantar. Eu não preciso mais que ninguém esteja me chamando. Eu não preciso mais que ninguém esteja me tocando para ir. Eu tenho que me levantar. Se você quebrou na empresa, se você perdeu o seu casamento, se você está no meio de uma depressão, eu tenho uma palavra para você. Levanta. Levanta. Levanta, porque as pessoas podem, sabe, te animar um dia, te animar 2 dias, te animar por 1 mês, mas não é isso que vai te manter na caminhada. Não é isso que vai te manter em Deus. O que vai te manter em Deus e o que vai me manter em Deus é a gente se levantar. Não adianta eu ficar frustrado, sabe, com quem nos deixa, com quem nos deve, ou com quem não damos certo. Eu não posso ficar, sabe, na pilha de problemas, de dívidas, ou, sabe, de N situações que eu estou envolvido. Eu não posso ficar nisso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar, eu tenho que traçar um projeto, um plano para sair do meio da dificuldade. Eu tenho que me levantar. Então eu quero dizer para você que está aí, talvez prostrado, desanimado, desacreditado de tudo na vida, desacreditado de tudo, está na hora de você tomar uma decisão, que nem o filho pródigo. Eu vou me levantar, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito viver sempre preocupado com conta. Eu não aceito viver, sabe, sempre indo para um lado e para o outro, e eu não consigo enraizar, eu não consigo crescer, eu não consigo expandir, eu não consigo viver o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que me levantar. Escreve aqui nos comentários, é tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Aí você diz, puxa, mas é difícil se levantar. Eu estou prostrado há muito tempo. Está difícil de me levantar. Eu me escandalizei com os homens. Está difícil de me levantar. Me deram uma rasteira. Está difícil de me levantar. Minha esposa me traiu. Está difícil de me levantar. Eu fui injustiçado. Então preste atenção. Jesus, o Cristo vivo, está aí, bem na sua frente nesse momento. E Ele está dizendo para você, levanta, porque eu vou te ajudar, eu vou te dar força, e você vai viver uma grande retomada na tua vida.
A declaração profética que eu tenho para liberar sobre ti e sobre a tua casa é que é tempo de retomada. É tempo de você se levantar. É tempo de você se levantar. Não fica aí agarrado a essas dívidas, não fica aí agarrado a essa doença. Levanta, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda, porque o Senhor teu Deus vai te sustentar. O Senhor teu Deus vai estar contigo na caminhada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Levanta, levanta. Toma uma decisão hoje, eu vou me levantar. Toma uma decisão hoje aí. Eu vou me levantar disso. E você vai ver Deus te suster. Você vai ver Deus fazer grandes coisas aí na tua vida. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Amém? E eu gostaria de pedir que você confiasse que Jesus vai dar todo o suporte para você levantar e continuar a tua caminhada. Ele vai te dar todo o suporte. Faz Ele como o Senhor da tua vida. Faz Jesus como o Senhor da tua vida. Diga, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Me ajuda, me capacita. Aleluia. Amém? Eu gostaria de pedir que você mandasse essa palavra para o máximo de contatos que você tem. Alguém próximo de você precisa se levantar. Alguém próximo de você está que nem o filho pródigo. Talvez todo arrebentado. Está tentando sobreviver. Mas precisa cair em si e precisa se levantar. Em nome de Jesus, todo aquele que está cego espiritualmente, que abra seus olhos agora. Todo aquele que estava encantado, todo aquele que estava debaixo de encantamentos espirituais, abra teus olhos agora em nome de Jesus. Veja que Deus tem uma outra vida para você. Veja que Deus tem uma vida melhor para você. Veja, levante-se agora, levante-se em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, peço que você compartilhe com 10, com 20, com 100, com 1000 contatos, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero, antes de orar por você e declarar o Salmo 91, falar da minha academia. A academia aqui no Global é uma escola online, onde toda semana eu me reúno com os meus alunos. Temos muitos módulos lá de libertação, de finanças, módulos proféticos. E agora, o ano que vem, vamos ter um módulo de teologia também dentro da academia. E para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, vai receber 21 e-books gratuitamente. Tá? É só entrar na academia e você vai ter acesso a baixar esses 21 e-books, tá? Que vão, com certeza, te abençoar em nome de Jesus Cristo. E um detalhe, você vai se inscrever por menos de R$10. Então, é uma oportunidade. E se finalizar ali o ciclo de 30 dias ou 29 dias, você quiser encerrar antes, você encerra. Mas eu gostaria que você experimentasse. Então, esse valor para você se inscrever na academia e ter acesso a esses 21 e-books de menos de R$10, é para você experimentar a academia, para você ver que é bênção, para você ver que é propósito de Deus aí no teu caminho. Tá? Então, se você quiser se tornar aluno da academia aqui no Global, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem, nós vamos ter novos eventos lá dentro da academia, eventos exclusivos. E toda semana, geralmente, eu me reúno. Essa semana eu me reuni segunda, terça e quarta, só para dar conselho dentro da academia, online, com os meus alunos ali. Conselho, tirar dúvida, sabe? Um tempo de muito crescimento espiritual. Inclusive, eu convido você a estar com a gente aí na academia, certo? Tenho certeza que pode ser um divisor de águas na tua vida, em nome de Jesus. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, certo? Também, sábado agora, vamos ter uma vigília, que é a Vigília do Espírito Santo. Você é nosso convidado para estar conosco. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E vamos ter uma vigília sábado a partir das 18 horas. Vamos ter convidados de fora. Vou transmitir aqui pelo meu canal. E no domingo teremos Santa Ceia às 9h30 da manhã e 20 horas. Eu estarei ministrando às 9h30 e eu convido você a estar conosco. E hoje, inclusive, vamos ter um clamor pela família. Vamos ter um grande clamor pela família na rua Carlos Ur, número 935. Somos voluntários nessa igreja e só temos uma intenção: servir a igreja do Senhor, ver a obra de Deus crescer.
certo? Então, hoje eu estarei junto com os pastores lá. Eu não estarei ministrando a palavra principal, mas no final eu vou fazer uma oração pelas famílias. Se você é de Santa Maria, da região, quiser estar conosco, nesta quinta-feira, às 20 horas, Rua Carlos Ur, número 935. Ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilhe essa oração. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma Marley atravessando uma ponte. E pontes falam de conexões, falam de pessoas. Marley, Deus está te conectando a alguém. Com certeza vai mudar muito a tua vida. Deus me disse também, diga para Edna que eu estou fazendo uma coisa nova na casa dela. E que assim como o Senhor livrou a vida do teu neto, o Senhor está trazendo mais livramentos para a tua casa. Ele tem ouvido as tuas orações, Edna. Há uma pessoa de sobrenome Goulart que está aí me ouvindo. O Senhor está mudando. O Senhor está mudando história. O Senhor está mudando caminho. O Senhor está te conduzindo para um caminho melhor. Há um homem que está me escutando aí, neste momento. Este homem saiu de uma direção de Deus. E o Senhor está falando com ele. Hoje ele pediu uma resposta para Deus. Ele perguntou para Deus. Ele fez uma oração antes de entrar aqui na minha live. E ele pediu uma confirmação de Deus para a vida dele. E o Senhor está dando uma confirmação para você. E o Senhor está dizendo, não saia do teu propósito. Não saia do caminho que eu te coloquei. Não saia. O Senhor tem planos maiores para a tua vida. O Senhor tem planos maiores. E esse plano que estavam apresentando para você, não é o plano A para você. Esse é o plano seu, não é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar agora por você, pela sua casa, no nome de Jesus. Permita-me orar por você. Permita-me profetizar sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, sentimos muito forte a tua presença aqui. É tempo, Senhor, de pessoas se levantarem. Senhor, eu quero declarar, Pai, que todo aquele que está cegado dentro de uma casa, que a partir de agora ele cai em si. Que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, do Deus vivo, abra seus olhos espirituais, desperte seu coração. E que toda cegueza espiritual seja quebrada. Toda pessoa que está cegada, toda pessoa que está debaixo de encantamento espiritual, toda pessoa, Pai, que está, Senhor, num caminho de trevas, de escuridão e que não vê que está nesse caminho. Senhor, abra os olhos dele, abra os olhos dela. Senhor, abra os olhos do entendimento dessa pessoa agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que pessoas se levantem, aquele que está em depressão se levante, aquele que está doente se levante, aquele que está endividado se levante. Eu quero liberar uma palavra, você vai se levantar e Deus vai te sustentar. Você vai se levantar e a mão poderosa do Senhor repousará sobre a tua vida. E você viverá o que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, um tempo de rompimento te aguarda,
um tempo aonde o Pai abrirá a sua casa para você, um tempo aonde haverá restituição na tua vida, um tempo que Deus vai colocar novas vestes sobre você, um tempo que o Senhor vai renovar a tua autoridade, um tempo aonde o Senhor vai te levantar com poder, com glória, no nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda doença, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda influência do mal, renda-se a Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que precisa de um toque de Deus, uma libertação para um filho, uma libertação para o marido, uma transformação, Senhor, toque com o teu poder agora, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes sairmos da tua direção. Guia nossos passos, Espírito Santo. Entregamos nossa vida, família, tudo que temos, tudo que somos a Ti. O futuro pertence a Ti, meu Deus, e não a nós. Obrigado pela nossa família. Pedimos que a presença do Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, um dia de vitória, um dia de tomada de decisões, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe teu lar. Jesus te ama. Você é importante para Deus. Levante-se. Compartilhe essa oração com outras pessoas. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês e depois 18 horas. Até mais. O Senhor me tocou de fazer uma oração em favor da tua vida, para que tudo aquilo que está em desordem, tudo aquilo que foi bagunçado por pessoas ou até mesmo por más decisões que você tomou, para que o Senhor coloque as coisas no lugar. Eu aprendi que a ordem importa para Deus. Eu quero fazer uma oração para que tudo volte ao lugar na sua família, na sua vida espiritual, nas suas finanças. Por onde o inimigo entrou, trazendo bagunça, trazendo perturbação, tirando as coisas do lugar, coisas que estavam alinhadas e que de repente desalinharam. Eu quero declarar um salmo sobre a tua vida. E depois eu irei declarar o Salmo 37. Nós só avançaremos no limite das nossas expectativas. Por isso, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer coisas boas na sua vida. Deus vai alinhar tudo aquilo que está fora do lugar. Deus vai colocar as prioridades. As prioridades, Deus vai colocar cada uma delas no seu devido lugar. Em nome de Jesus, nada fora do lugar. Nada fora do lugar. A paz de Deus, o shalom de Deus está descendo sobre a tua vida no dia de hoje. E se você crê, fique aí até o fim. Eu quero declarar um salmo que Deus colocou no meu coração, que é o Salmo 37. E depois estarei fazendo uma oração por você. E se você recebe essa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Essa é uma oração profética. Amém? E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. O Senhor vai colocar em ordem a tua vida. Você crê nisso? O Senhor pode colocar em ordem. O Senhor pode colocar as coisas que saíram do lugar. Ele pode colocar tudo no seu devido lugar. É isso que nós vamos profetizar, nós vamos orar sobre isso e nós vamos também repreender tudo aquilo que entrou na tua vida para trazer confusão, para trazer perdas, tudo aquilo que entrou no teu caminho, para tirar as coisas do lugar. Nós vamos orar por isso hoje, em nome de Jesus. Salmos 37 diz assim: Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco, para derrubarem o poder e necessitado, e para matarem os que são retos no seu caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos quebrados. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, não resvalarão os seus passos. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio cheio de prepotência, e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas eu passei e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Noto o homem íntegro e considero reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugiam. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós profetizamos, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, que toda a desordem que entrou na vida dessa pessoa, toda a bagunça, tudo aquilo que o inimigo mexeu com as prioridades, mexeu com as coisas que estavam no lugar, nós oramos agora para que cada coisa que foi desordenada, cada coisa que saiu do lugar, cada coisa que foi bagunçada, cada coisa que foi atrapalho do inimigo, obra do inimigo, para trazer perdas, para trazer destruição, para tirar o lugar certo das coisas, nós oramos para que haja uma restauração total e completa. Oramos, Pai, por uma restituição financeira, uma restituição familiar, uma restauração na saúde, uma restauração na mente, no emocional dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus, para que tudo aquilo que foi perturbado, tudo aquilo que a opressão tocou, em o nome de Jesus nós oramos por uma restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. Oramos para que as coisas sejam alinhadas, para que haja uma unção de Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. Por isso, Pai, toda a direção que foi tomada precipitadamente, toda decisão equivocada, sem consultar ao Senhor, aqueles que se arrependem e aqueles que querem retornar para o propósito do Senhor, serão alinhados. As bênçãos do Senhor serão encaminhadas para a restauração. As bênçãos do Senhor irão colocar essa pessoa no rumo certo novamente. Tudo aquilo que saiu do projeto de Deus, tudo aquilo que saiu do desenho do Espírito, que seja agora restaurado. Por isso, Pai, perdoa pecados aqui nessa oração. Pessoas que saíram de uma direção, pessoas que se perderam ao longo do caminho, nós oramos para que elas retornem, para que elas tenham a humildade, assim como o filho pródigo teve a humildade de voltar para a casa do Pai, teve a humildade de alinhar as coisas. Tudo aquilo que foi desalinhado na vida dessa pessoa, a partir de hoje, desse momento, o Senhor está sendo colocado à frente.
no nome de Jesus, como está escrito na tua palavra, Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, Pai, toda pessoa que está voltando a colocar o Senhor como prioridade da sua vida, toda pessoa, Pai, que está colocando a justiça, vai fazer a coisa certa, vai andar na justiça de Deus, vai caminhar como o justo que está aqui nessa palavra. Senhor, eu agora, nesse momento, tomamos posse de todas as bênçãos daquele que está seguindo o caminho da justiça. E que haja o livramento, haja paz, haja saúde, haja prosperidade, haja as grandes portas se abrindo novamente, os recursos chegando, a provisão sobrenatural, as conexões certas, as coisas sendo alinhadas na vida dela. Te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados e por tudo que saiu da direção do Senhor, que haja um alinhamento agora. Espírito Santo de Deus, que cada pessoa que está orando junto comigo nesse momento, ela seja tocada pela tua presença e que seu caminho seja endireitado, a sua vida seja endireitada. Essa pessoa, Pai, caiu num pecado moral. Essa pessoa, Pai, que saiu da direção de Deus, se aliançando com pessoas erradas. Essa pessoa, Pai, que tomou decisões fora da direção do Senhor. Eu oro agora para que as coisas sejam alinhadas na vida dela e tudo aquilo que saiu do lugar, tudo aquilo que foi bagunçado pelo inimigo, nós oramos em nome de Jesus para que haja um alinhamento total e completo em nome de Jesus. Por isso, a partir de hoje, a saúde vai habitar ricamente na vida dessa pessoa porque houve alinhamento. A justiça de Deus, o livramento do Senhor, as bênçãos do Senhor começam a cercar a vida dela. E tudo aquilo que estava fora da direção, volta para a direção de Deus. No nome de Jesus Cristo, Senhor, e que todo inimigo que estava combatendo contra ela, que estava tendo vantagem contra ela e contra a sua família, em nome de Jesus vai ser confundido agora. No nome de Jesus Cristo, que por 7 caminhos, toda contrariedade, toda resistência espiritual seja quebrada. Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa e eu declaro um milagre de Deus sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a ela. Derrama da tua graça sobre ela, sobre sua família, fortalece, renova as forças em nome de Jesus e que tudo comece a voltar para o lugar. Em nome de Jesus Cristo. Por onde passou essa tempestade tirando as coisas do lugar, que agora a paz do Senhor, o poder do Espírito Santo, o poder de restauração, toca na tua vida e começa a encaixar coisas que haviam desencaixado. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, o Deus que coloca as coisas no lugar. A partir de hoje, começa uma grande obra na tua vida. Se houve arrependimento no teu coração, se houve alinhamento com o Senhor, com a voz do Senhor, se você reconheceu aonde você saiu da direção, volta para a direção. Volta para a direção mais rápido que você puder. Porque Deus, quando as coisas ficam em ordem, Deus volta a prosperar, Deus volta a abrir portas, as coisas voltam a acontecer, as promessas de Deus acontecem na nossa vida, Deus trabalha na nossa vida, sentimos sua presença por causa do alinhamento. O alinhamento com Deus, com a sua palavra, nos coloca na direção certa. Se houve isso na sua vida hoje, uma grande obra começa, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você, que nem sabe do que eu estou falando, mas você sentiu de entrar aqui nesse vídeo. O Senhor está falando para você, invoca meu nome que eu vou colocar em ordem a tua vida. Invoca o nome de Jesus com toda a força do seu ser. E você vai ver a ação de Deus, a ação do Espírito Santo entrando aí na sua vida. Em nome de Jesus, busque a Deus a partir de hoje. Busque a justiça de Deus e você viverá uma transformação. Eu não tenho receio dessa palavra cair por terra. Essa palavra vai acontecer. Se você se entrega a Deus, e se você vive a justiça de Deus, com certeza a tua vida, a tua casa não será mais a mesma. Eu sinto a presença de Deus aqui no que eu estou falando para você e eu sei que isso acontecerá. E se você crê, declare aqui nos comentários eu creio e compartilhe agora esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda.
e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar, que a força de Deus venha sobre essa pessoa e que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres, aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo,
na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dele para receber o novo dele sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existe temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam, são tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada? E as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas,
se afastando porque elas não querem de alguma maneira se envolver com um problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele, cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse, saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe por que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo. Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico.
Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui e Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E, como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, daí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as 2 televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos
que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje. Ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma. Tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar. Tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas. Redireciona quem tiver que redirecionar. Afaste quem tiver que afastar. E coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém.
Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos de Deus sobre essa casa e sobre essa família. Que a tua luz, Jesus, esteja nessa casa e que nenhum mal possa prevalecer, nem a insônia, nem a perturbação, nem as opressões. Nós declaramos os Salmos 23 sobre essa casa. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa oração. Nós te damos graças, nos rendemos a ti, ó Deus. E sabemos que não existe poder maior do que o teu poder. Nos rendemos a ti, colocamos no altar a nossa família, colocamos no altar o nosso futuro, colocamos no altar o nosso coração. Nos rendemos a ti. Nos rendemos a Ti totalmente, Jesus. E apresentamos a Ti, Senhor, a nossa carta para Deus. Todas as nossas orações específicas que foram escritas aqui nessa carta, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor, no nome de Jesus Cristo. E damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Nossa fé está em Jesus. Invocamos o nome de Jesus nesse momento. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu santo nome. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Profetizo uma noite extraordinária de abundância, de crescimento, de avanço, de alegria, de fortalecimento para ti e para todos da tua casa. Quero pedir a você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E se puder, compartilhe com o máximo de pessoas que você sentir no coração. Porque se você está sendo abençoado, você tem que repartir o pão. Porque é no partir do pão que há multiplicação. Então, compartilhe esse pão que você está recebendo hoje, que é a palavra de Deus, que é as orações. Mande para outras pessoas, manda para amigos, para familiares, para pessoas próximas. Vamos compartilhar. Amém? E quero convidar você, nós estamos agora há 2 dias de encerrar esse nosso propósito e queremos ser fiéis a ele. E eu gostaria muito de lançar aqui um desafio para você. De você acordar no sábado e no domingo às 6 da manhã, junto comigo. Ou seja, eu sei que é dia, né, que muitos de vocês tiram para dormir um pouco mais, né, ou às vezes vai estar numa viagem, numa coisa, mas eu quero lhe convidar a você entregar para Deus esses minutos, nem que depois da oração você volte a dormir, mas entregar esses minutos de acordar às 6 da manhã. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. Então quero convidar você a estar nesse final de semana, sábado e domingo, em oração junto comigo. Amém? Esteja em oração aqui junto comigo, sábado e domingo, às 6 da manhã. Quero ver quem vai conseguir aí, né? Quero ver quem vai conseguir acordar cedo.
e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Falta 2 dias, hoje é o 10º dia do nosso propósito, estamos firmes, e você que está aí, que ainda não fez a sua carta para Deus, faça a sua carta para Deus. Bem, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Faça 2 coisas sempre, quando você estiver passando por um turbilhão na vida. 2 coisas são fundamentais. Você não pode jamais deixar de praticar esses 2 princípios. Não deixe de orar e não desista. Eu vou repetir. Não deixe de orar e não desista. Faça essas 2 coisas sempre, sempre, sempre. Porque quando estamos enfrentando lutas, geralmente baixamos a cabeça, desanimamos, entristecemos, principalmente quando é algo injusto, é algo maligno, é uma maldade. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 5, olha o que está escrito lá, eu quero mostrar isso para você porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez e é o que eu e você precisamos fazer. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36 diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, olha só, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esse é o problema da gente. Nós, muitas vezes, deixamos de prestar atenção, de discernir a santa presença que está conosco, para colocar os nossos olhos e o nosso foco no problema. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, alguém chegou com a notícia, não adianta mais, ela morreu. Ou seja, alguém chegou para distrair a Jairo. A filha dele estava muito doente e nesse intervalo ele foi até Jesus e disse, a minha filha está muito doente, vem até a minha casa, eu preciso da tua ajuda. Ele foi lá, fez a petição dele a Jesus e Jesus prontamente foi até a casa de Jairo. Mas chegando lá, a notícia foi essa. A notícia foi, ela morreu, não adianta mais. E quando isso acontece, sabe, de você ter uma notícia tão dura, uma notícia assim arrebatadora, é o tipo de notícia, imagina, né? Eu tenho filhos, amo meus filhos. Então, isso destrói uma pessoa, isso destrói. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que Jesus fez. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem acudir, ou seja, em outras palavras, ele ignorou. E ele disse, Jairo, vem cá, não temas, crê somente. Talvez enquanto tudo estava desmoronando no emocional de Jairo, Jesus então diz para ele, não temas, crê somente, não tenha medo disso. Não fica preocupado com isso, não coloca teus olhos nisso, não coloca teu coração. Daí você diz assim, mas como? Como que ele não iria colocar o coração dele diante de uma notícia destruidora, de um cenário de caos, de destruição, de fim de sonho? Então, Jairo decide focar em Jesus. Decide focar em Jesus. E aqui, é nesse momento, que eu e você temos que aprender a focar em Jesus. A focar em Jesus. Porque quando as lutas vêm, a gente quer, sabe, resolver. Mas quando não consegue, desanima. Mas é aí, nesse ponto, depois de não conseguir, que você tem que chegar a Jesus e dizer, Jesus, é só tu agora. Jesus, minha vida está nas tuas mãos, tu tens o controle, tu és o soberano, eu creio em ti, eu creio em tudo que o Senhor tem dito para mim. Lembre-se, quanto mais você medita sobre algo, mais poder você dá para isso.
Se Jairo não tivesse mudado rapidamente o pensamento, aquele pensamento talvez tivesse dominado ele e ele dizer a Jesus: Mestre, obrigado pelo Senhor ter vindo aqui, mas eu vou ter que ficar com a minha mulher e eu quero chorar, eu não estou bem, eu não estou legal, então me desculpe ter trazido todos vocês até aqui. Mas não, Jairo, ele ouviu Jesus falar com ele e ele rapidamente ele mudou o foco dele. Esse é um segredo para milagres acontecer na nossa vida, mudar o foco rapidamente. Porque o diabo quer, sabe, é que você foque no negativo, foque no problema, no rolo que você está, na situação adversa, na perseguição que você está enfrentando, na inveja que você luta, sabe? Ele quer que os teus olhos estejam nisso. O diabo manda um diabinho, podemos dizer assim, para sentar no ombro de muitas pessoas. E ele fica dizendo no ombro delas: o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? E agora? E agora? Qual que é a tua reação? E agora? É nesse momento que você tem que orar. Não é o momento de você estar escutando vozes. É o momento de você se render a Deus. O que Deus quer que eu faça? Bem, não se concentre no seu problema. Esse é o primeiro ponto. Não se concentre no seu problema. Aonde que eu tenho que me concentrar? Naquele que pode resolver. Então eu vou ter que ir a Ele. Porque agora esse negócio é com Deus, essa situação é com Deus, esse problema financeiro é com Deus, essa falta é com Deus, esse desafio é com Deus, essa luta é com Deus. Então eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus, eu vou me entregar a Jesus, eu vou me render a Ele. Prestamos muita atenção nos nossos problemas. E quanto mais atenção damos a eles, maiores eles ficam. Sabia disso? Onde quer que você se concentre, é isso que se torna maior na sua vida. Então, se você começar a se concentrar na falta, a falta vai ficar cada vez maior. Se você se concentrar, sabe, na inveja, na perseguição, essa perseguição vai aumentar. Mas a partir do momento que você coloca seu foco em Deus e você diz: Deus, a minha vida não está fácil, mas eu me coloco diante de Ti. E eu creio que o Senhor vai intervir. Eu creio que o Senhor vai agir na minha vida. Eu creio que um milagre vai acontecer. Eu creio que algo bom vai acontecer na minha vida. Quando nós decidimos mudar o nosso foco para Jesus e para a palavra, não tirar os nossos olhos dele, então Deus faz coisas na nossa vida que serão surpreendentes. É por isso que precisamos nos concentrar em Deus e na sua palavra. E tornar Deus maior do que o nosso problema. Tornar as promessas de Deus maior do que o que nós estamos enfrentando. Falar excessivamente sobre as coisas erradas, talvez esse seja um dos maiores problemas que nós cometemos. Por quê? Nós erramos isso. Nós estamos cometendo um problema, outro problema na verdade, estamos gerando outro problema. Por quê? Porque estamos falando excessivamente sobre um assunto. Muda o foco, troca o disco. Para de falar disso. Entrega isso a quem pode cuidar disso e você se coloca diante de Deus. Você se rende a Deus. Não tem problema desabafar um pouco se você estiver sofrendo por algo. Conte a alguém, peça uma oração. Mas fale sobre isso, apenas fale sobre isso um pouco. Caso contrário, se você falar excessivamente, isso vai manter você refém daquele assunto, refém daquela situação. Continue crendo. Enquanto esperavam para ver o que aconteceria com Lázaro, depois que ele morresse, foram até Jesus e disseram: olha, Lázaro está morto. Jesus sabia que ele tinha morrido. Então Jesus vai ao velório de Lázaro e quando chega lá, olha o que Jesus diz em João capítulo 11, verso 40. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele estava ignorando, sabe, a circunstância atual. E ele estava dizendo: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus.
Então, é isso, gente. É tirar o foco daquilo que está sugando a nossa energia, que está dragando o nosso ânimo e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé no que Deus disse, colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Nosso foco tem que estar nele e não nos nossos problemas, não nos nossos desafios. O que você pode fazer quando não sabe o que fazer? Apenas creia, ore e não desista. Acredite que mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe. Alguns de nós acabaram se concentrando tanto no problema que acabaram perdendo ou enfraquecendo na fé. Mas em Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: desvie o olhar de tudo que pode distrair você de Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e elimine o que distrai a tua visão, o teu foco. O segredo está esse: não podemos tirar os olhos de Jesus. Nem um dia, nem um minuto sequer. Nosso foco, nossa visão tem que estar nele. Todo dia eu devo acordar pensando nele. Eu devo orar e colocar tudo nas mãos dele e dizer: Deus, eu não vou me preocupar com essas contas para pagar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou sair para a rua, eu vou lutar, mas eu confio em Ti. Meus olhos estão em Ti, Tu vai prover, Tu és o meu pastor e o Senhor vai cuidar de mim e da minha casa. Essa tem que ser a nossa fé. Se você chegou hoje aqui nessa sexta-feira, sabe, preocupado com tantas coisas que você não conseguiu resolver, com tantas coisas que se levantou contra você, com coisas que você ainda tem para resolver, talvez com os salários que você tem para pagar na segunda-feira. Eu não sei. O que eu estou dizendo para você é: coloque a sua fé em Jesus. Só isso. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. É isso. Coloque a fé nele. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução para ti, em nome de Jesus. Diga assim comigo: orar e não desistir. É isso que Deus quer. Orar e não desistir. Fique firme e confie no Senhor. Não tira os teus olhos de Jesus. Amém? Esse é o segredo. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? E você que entrou nessa live, quero lhe convidar amanhã, 6 da manhã. Eu quero ver quem vai estar sábado e domingo comigo aqui na oração às 6 da manhã. Eu quero ver quem pode entregar esses minutos aí, mas que você vai ter que despertar. Quem pode entregar esses minutos aí para Deus? Amém? Eu creio, depois da oração você dorme, mas eu convido você a se entregar a Deus. Amém? E domingo eu estarei ministrando às 9 da manhã, minha esposa às 18h30, na igreja aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. É a igreja que nós congregamos. Eu e minha esposa começamos essa igreja e passamos ela à frente. Então, agora tem um outro pastor titular, mas nós congregamos essa igreja e temos o prazer de servir. E as pessoas muito me perguntam por que eu não pastoreio. Bem, eu não tenho como pastorear hoje, porque hoje eu tenho duas coisas que eu cuido muito no meu ministério. Primeiro, é o que eu estou fazendo diariamente, né, que são as lives, a academia Kingdom Global, que é o meu foco, as escolas, quando a gente tem as escolas de profeta, certo? E a minha segunda coisa, que a gente não fala muito, eu ajudo muito empreendedor, certo? Eu ajudo muito empreendedor, eu dou mentoria para alguns empreendedores, então isso aí tira um pouco do meu tempo. Então eu não consigo cuidar da igreja, eu cuidei da igreja por 20 anos, gente. Tá? Por quase 20 anos eu cuidei da igreja e é uma bênção, né? Mas eu acredito, aliás, mais de 15 anos eu fiquei full na igreja, né? E depois eu não consegui mais cuidar porque comecei a viajar, a escrever livro e outras coisas. Mas tenho feito o meu melhor, né? Tenho feito o meu melhor, todos os domingos estou na igreja, estou ajudando na igreja, participo de muitas reuniões dentro da igreja, ajudando, né? Então é por isso, né? Algumas pessoas me perguntam: por que você não pastoreia a igreja? Porque eu não consigo hoje, tá? Não consigo hoje e entendo que há um tempo para todas as coisas, né? E um detalhe, o pastor, ele tem muito trabalho, né? E o pastor, ele tem que ficar integral na igreja. Esse é o meu pensamento, né? Não tem como o pastor, por exemplo, ter um ritmo de vida que nem eu tenho. O pastor não consegue fazer live e cuidar da igreja, né? Então, ore pelo seu pastor, viu? Porque ele tem bastante trabalho,
né? Ore por ele, tá bom? Então, só queria deixar isso aqui porque as pessoas andam me perguntando muito sobre isso, né? E a resposta é essa. Eu e a minha esposa começamos a igreja, mas tivemos que passar ela para frente porque a gente não consegue cuidar. Lá no Sul aconteceu a mesma coisa com a gente. A gente não conseguia cuidar, a gente teve que passar ela também, né? O trabalho de um pastor é muito intenso, e o pastor tem que ter dedicação total dentro da igreja. Esse é o meu entendimento, tá bom? Muito bem. Salmos 91, mas domingo agora eu vou estar na ceia, como eu disse para vocês, tá? Quase todos os domingos eu estou ministrando na igreja, e quando eu não estou aqui em São Paulo, eu estou em outro lugar, eu também ministro no domingo, transmito para vocês, né? Então, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar nossa carta para Deus, tá? Você pega aí a sua carta e nós, em uma só fé, vamos orar agora. E para quem está entrando aqui pela primeira vez nessa oração, a carta para Deus foi algo que Deus me direcionou. E o Senhor me disse assim: ensina meus filhos a fazerem orações específicas. Então, nessas orações que a gente está fazendo, a gente especificou, né, detalhou os pedidos para Deus. É isso que nós estamos fazendo, ok? E você pode fazer aí também. Eu quero pedir também, depois que terminar a oração, se você puder compartilhar, sabe, com amigos, com parentes, em grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Aprenda a partilhar o pão que você está recebendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e apresentamos a Ti nossas cartas, nossos pedidos, essas orações específicas que estamos fazendo em favor da família, em favor da vida espiritual, em favor da saúde, em favor dos relacionamentos, dos negócios, e pedimos a bênção do Senhor, pedimos a resposta do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, Pai, clama a mim e eu te responderei. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus que intervém, é Deus que responde. Por isso eu oro agora para que todo aquele que está doente, que pediu ao Senhor saúde, que pediu ao Senhor cura, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Jesus, Tu cura. Nós cremos, Jesus, que Tu cura, e nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Dizemos a alergia, dizemos as infecções, aos cânceres, aos nódulos, aos microcistos, as dores no corpo, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que o poder de maravilhas restaure o corpo físico dessa pessoa, restaure movimentos, restaure, Senhor, uma vida saudável, no nome de Jesus, um ânimo novo sobre essa pessoa, derrama do Teu poder e dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro para que as brigas cessem dentro do lar, as confusões, os conflitos, Senhor, que vêm até de fora para essa família. Senhor, em nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, proteja, prospere, opere milagres, livra de todo mal, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, Pai, e nós quebramos agora, no nome de Jesus, todo tipo de influência espiritual contra a vida dessa pessoa. Todo tipo de influência espiritual maligna, que seja quebrada agora e que por 7 caminhos vá embora. Senhor, eu declaro vida sobre essa pessoa, saúde, paz, alegria no Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça e que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar.
Aonde houver trevas, eu dou uma ordem, sai, em nome de Jesus. E que a paz de Deus esteja sobre essa pessoa, a vida de Deus esteja sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã. Vou esperar vocês, hein? 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.